Bom, aqui está pedindo a ordem do grupo e a ordem de cada um dos elementos desse grupo. Claro, estes grupos são bem grandes, né? Mas eu vou explicar como fazer com alguns deles. E vamos começar com o grupo inteiros módulo 12. Né? Bom, inteiros módulo 12 é o grupo com os elementos 0, 1, 2, etc, etc. São 12 elementos, né? Que a gente não tem nada que fazer, praticamente. Agora, o número de inteiros invertíveis módulo 10, né, é igual ao conjunto de números inteiros, ou as classes de inteiro módulo 10, certo? Tais que o MDC de n e 10 vale 1. Essa é a definição do conjunto, a gente provou que grupo, etc. Né? E número de elementos desse conjunto. E quantos números tem esse conjunto? É φ de 10. Tá? Número φ de Euler de 10. Por teoria dos números, a gente sabe disso. Né? Em teoria dos números, isto aqui conta justamente o número de inteiros de 1 a 10, que são primos com 10. Isso é a definição de φ de Euler do número 10. Né? E a gente sabe que isto vale φ de 2 vezes φ de 5, porque 10 e 2 é 5 e 2 e 5 são primos entre si. Φ de 2 é 1 e φ de 5 é 4. Portanto, isto aqui tem 4 elementos. Né? A gente também pode descrever quais são esses elementos. Quais são os elementos que são primos com 10? A classe do 1 não podem ser os pares, né? Então, o próximo é a classe do 3. A classe do 5 não pode ser, porque não é primo com 10. O próximo é 7 e o próximo é 9. Este é o conjunto de inteiros módulo 10. Então, essas primeiras perguntas são bem fáceis, né? Quantos elementos agora tem este conjunto? Então, vai ser φ de 12, que é o que acabamos de ver. 12 é 3 vezes 4, certo? Φ de 3 é 2. E φ de 4 é 4 menos 2. Né? Isso vai dar. Então, são 4 elementos também aqui. A gente até pode dizer quais são esses elementos. Né? Os primos com 2 e com 3. Então, ímpares que não são múltiplos de 3. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 é o próximo. 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11. Certo? E, finalmente, qual que é a ordem? Então, isto aqui, a ordem do grupo é o número de elementos do grupo. A ordem de um elemento é a mínima potência daquele elemento que para obter o elemento neutro, certo? Bom, agora vamos com o último grupo. Bom, já sabemos qual é a técnica para saber quantos elementos tem esse grupo. Φ de 20, 24 vezes 5. Φ de 4, 4 menos 2. Né? 4 na potência de 2. E φ de 5 é 5 menos 1, que é 4 também. 2 vezes 4 são 8 elementos. Também a gente pode dizer que são, então, os números menores que 20, não? Os números menores a 20, primos com 20, então primos com 2 e primos com 5. Então, vamos todas as listas dos ímpares e a gente vai pular os múltiplos de 5. Ok? E são 8 também. Né? Então, duas formas de verificar qual é a quantidade desses elementos. Bom, isso é a primeira questão, a ordem do grupo. Como que a gente calcula a ordem de cada elemento desses grupos? Vamos começar com inteiros módulo 12. O calculamos, certo? A ordem de um elemento A, da classe do número n, vamos, para essa classe aqui. Inteiros módulo 12, então, vamos colocar inteiros módulo 12 é o grupo aditivo. Né? Então, a potenciação é assim, né? Então, isto aqui, certo? O número n, e esse n é o mínimo, vamos escrever, vamos para esse número d, que é o mínimo n, é maior que zero, certo? Tal que n vezes a classe de A é zero, certo?
Então, isso é bem fácil, né? Por exemplo, a classe de 1 é 12. Isso é evidente, né? A classe de 1 é 12, porque n vezes 1 é a classe de n, e vamos dizer que isto aqui é igual a 0, a classe do 0, se isso sim é 12 divide n, né? Então, o menor inteiro positivo para n é 12. Por isso que a ordem de 1 vale 12. A ordem de 1. A ordem de 2, agora. Ordem de 2, ordem de 3, podemos ir calculando agora os próximos. Isso vai ser 6. Né? A mesma técnica, né? Pois, a classe de, seria, vamos colocar aqui 2 pontos. 2, n vezes a classe de 2 é igual à classe do 0, se somente sim. Então, a classe de 2n é igual à classe do 0. Isso é a mesma coisa que dizer que 2n é com 0 módulo 12. Podemos dividir por 2. Isso vai ser equivalente a n com 0 módulo 6, o que é equivalente a dizer que 6 deve dividir n. Né? Portanto, claramente isso implica que a ordem de 2 é 6. Né? O menor inteiro positivo, que vai ser múltiplo de 6, é o próprio 6. Certo? E assim por diante, podemos ir calculando a classe, o número de elementos, quer dizer, a ordem de cada um dos elementos. Né? A ordem de 3 vai ser 4, 3 vezes 4 é 12, e 3 vezes qualquer número menor que 4 não dá. A ordem de 4 vai ser 6 também. A ordem de 5 vai ser 12. A mesma técnica que utilizamos aqui em cima podemos utilizar para encontrar a ordem desses elementos. Depois temos a ordem de 6 e 2, né? 6 vezes 2 é 0. A ordem de 7 vai dar 12 também. Ordem. Né? Perdão, ordem. Ordem de 8. 8 é 4 vezes 2, então é multiplicado por 3. Ordem de 8 é 3. Ordem de 9 vai ser 4. Ordem de 10 vai ser 6, né? Que é 2 vezes 5. Ordem de 11 vai ser 12 também. Certo? Outra forma de calcular a ordem desses elementos é lembrando que, digamos, por exemplo, como que eu calculo a ordem de 9? A ordem de 9 é igual a... Bom, 9, então, podemos ver como uma potência de 1. Então, 9 é igual a 9 vezes 1. Então, vai ser igual a ordem de 1 dividido pelo MDC. Não, espera aí. De 9 e... Como era a fórmula? 12, me parece que é isso. Né? Então, vai ser 12 dividido por 3 dá 4. Ordem de 9 é 4. Né? Lembram dessa fórmula que a gente provou na parte de grupos cíclicos? Então, isso ajuda muito. Bom, finalmente, vamos ver qual que é a ordem dos elementos dos inteiros módulo 10. Para os outros grupos, eu vou deixar com vocês, tá bom? Ordem, agora, dos elementos de inteiros invertíveis módulo 10, que a gente lembra, né? São 1, 3, 5 não, 7 e 9. Bom, continuamos, então, vamos calcular a ordem dos elementos dos inteiros invertíveis módulo 10. Bom, desta vez, o elemento neutro do grupo número 1. Então, a ordem de um elemento, desta vez aqui dentro, né, é igual ao número d, né, onde este d é o mínimo valor de n maior que zero, tal que a potência n dá o elemento neutro, certo? Desta vez é dessa forma. Então, eu esqueci, né, aqui, nos inteiros
nos elementos de inteiros módulo 12, né? A classe do 0 é 1, né? Porque 1 vezes 0 dá 0, certo? Para o elemento 0, certo? Então, o elemento neutro, ele tem ordem 1. Então, começamos com isso. A ordem de 1 é 1. E a ordem de 3. Qual será a ordem de 3? Bom, como são só 4 elementos, então a ordem no máximo vai ser 4, certo? 3 ao quadrado vai ser algum elemento ali, 3 ao cubo outro, 3 à potência 4 outro, então no máximo são 4 elementos, então alguma potência de 3 menor ou igual a 4 deve dar 1, certo? Então a gente calcula igual a tal coisa, pois eu não sei quanto vale, né? Primeiro temos 3 potência 1 é 3, né? 3 potência 2 é 9, que é igual a menos 1. 3 ao cubo, então vai ser 3 ao quadrado vezes 3, certo? 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado já calculamos sendo 9, que podemos escrever como menos 1 vezes 3, ou ainda menos 3, que seria a classe do 7, certo? E finalmente 3 potência 4. 3 potência 4 vai ser, bom, aí podemos escrever como 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, a ordem de 3 é 4 nesse grupo. E a ordem dos outros elementos? Bom, a ordem o próximo seria 7. Qual será a ordem de 7? Bom, 7 é igual a 3 ao cubo. Então, podemos escrever como sendo a ordem de 3 dividido pelo MDC de 3, que é a potência, certo? Esse 3 está aqui. E a ordem de 3. Ou seja, a ordem de 3 é 4, e aqui o MDC de 3 e de 4, que dá 1. Portanto, a ordem de 7 é 4 também. 1, 3, 7 e 9, finalmente, 9. A ordem de 9, que é 3 ao quadrado, certo? Então, vai ser igual a ordem de 3 dividido pelo MDC de 2 e a ordem de 3. A ordem de 3 é 4, MDC de 2 e 4 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, a ordem de 9 é 2. Claramente, a ordem de 9 é 2, né? Porque 9 ao quadrado dá 1, pelo que estamos vendo aqui embaixo. Então, são duas formas de fazer. Então, a partir do momento que você encontra um elemento, você consegue calcular a ordem de todas as potências desse elemento. Então, depois, você vai calcular a ordem dos elementos que não são potências daquele elemento e assim por diante. Essa seria, então, a técnica para vocês calcularem a ordem dos outros grupos que estão faltando aqui, né? Inteiros módulo 12, invertíveis, inteiros módulo 20, invertíveis, né? Eu deixo isso com vocês, acredito que não seja tão difícil.